Saudações pessoal, aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG. Você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje, vamos falar de Knarr. Knarr, que é um jogo aí do Thomas Dupont, que é o mesmo cara do Codex Naturalis, que é um jogo até que eu tenho. Esqueci de pegar ele para mostrar aqui a caixinha, né? Mas então fica aí sem ver mesmo, que até porque estamos falando do Knarr hoje, né? E o Knarr é um jogo de Vikings assim, só que é um jogo de Vikings meio que o tema tá ali só para fazer a arte acontecer e tudo mais e tal, né? Eu achei o Knarr muito parecido com o Splendor, né? Então se você já assistiu meu vídeo, já sabe minha opinião sobre o jogo, mas se você ainda não assistiu nenhum vídeo, vamos descobrir o que aconteceu, né? E aí, beleza, vamos dar uma explicação aqui sobre o jogo, né? Então aí você pode ver que o jogo é muito bonito, né? Ele tem várias cartinhas aí com cores e tudo mais, e cada cartinha ela tem uma iconografia acima dela, que é a habilidade que ela tem. E aí no seu turno você vai fazer algumas coisinhas aí. Tem um track ali naquele número 4, né? Indicando o tanto de pontos que você tem e o tanto de pontos que você pode ganhar, né? Durante uma rodada. E no primeira coisa do seu turno é você ganhar pontos baseado nessa trilhazinha aí do meiozinho. Então toda rodada você vai ganhando ponto. Então, de acordo com o que você fez no jogo, você avança nessa trilha, né? Então no começo você não ganha nada, mas depois de alguns turnos você começa a ganhar, ou não, depende da estratégia que você está fazendo, né? E aí depois você pode recrutar ou explorar. Você escolhe uma das duas coisas. Explorar basicamente é cumprir o objetivo, que é esses números 2 lá em cima, lá, que aí, cada objetivo vai ter um pré-requisito, e além do pré-requisito ele tem uma recompensa. E de vez em quando, né, de vez em quando não, na maioria das vezes a recompensa vai ter pontos envolvidos, além de outras coisas também, né? E quando você recruta, você basicamente está baixando Viking na sua mesa, que é nessa área de ter o número 1 aí. E quando você baixa numa coluna de mesma cor sempre, e aí você reativa todos os ícones. Então ele tem meio que um engine building, né? Tem um negócio de combinho. Só que ele é um negócio de combinho que vai subindo, depois ele desce. Porque toda vez que você compra coisa, você gasta Viking. Então você está sempre nesse ciclo de ganhar coisa, perde coisa. Né? Ganha coisa, perde coisa. Né? Aí você fica meio que nessa, o que poderia ser algo que deixaria o jogo interessante. Né? Mas, bom, explicação aí rápida, meio ruim, mas é o que temos aqui. E de modo geral, né, como eu falei, eu achei o jogo muito similar a Splendor. Ele tenta ser diferente nesse esquema de que você vai jogando carta e melhorando. Assim, esqueci uma coisa. Quando você joga uma carta, você compra uma carta, né? E a carta que você compra é que está na colunazinha da mesma cor da que você baixou, né? Não é uma carta da mesma cor, mas é da coluna da mesma cor. Então, às vezes, você baixa uma carta verde e pega uma carta amarela ou a roxa, sei lá, tanto faz. E o jogo tem esse fluxo até alguém chegar em 40 pontos, né? O que pra mim também é outro problema do jogo. Além de ser parecido com o Splendor, que eu não gosto. Então ele tem essa construção de engine muito levezinha, que é muito, eu acho muito sem graça, né, de modo geral. Ele fica, o jogo fica meio que chato, repetitivo, né? Ele é meio enfadonho, pelo menos para mim, né? E até solitário, não tem muita interação, né? Você está só fazendo uma corrida para ver se chega nos 40 pontos primeiro. Só que aí tem um detalhe, você tem a possibilidade de ganhar muito ponto numa rodada. Tem como você ganhar, sei lá, 10 pontos, né? Sei lá, 15 pontos, não sei. Dá para ganhar um monte de ponto numa rodada. E aí você não quer ganhar somente 40, você quer ganhar um pouco mais, né? Especialmente se você for o primeiro jogador. Então, aí é um jogo que você ou fica calculando a vida toda quantos pontos você pode fazer e quantos pontos seu oponente pode fazer para você chegar no 40 e ele não conseguir chegar no 40, né? Ou você joga sem nem olhar para isso aí e termina que existe uma vantagem muito gigante para o segundo jogador, porque como você está jogando meio que sem contar os pontos, provavelmente você vai chegar ao final da partida, vai dar o trigger de endgame com, sei lá, 40 e pouquinhos pontos, e aí seu oponente vai conseguir fazer algum combo lá diferente que vai dar para ele 40 e mais pontos do que você, né? Vai passar de você. Pelo menos é a impressão que eu tive. Só joguei uma vez, é literalmente a primeira impressão isso aqui, mas não me agradou porque eu não gosto do estilo de jogo, né? Nem por causa de como o final se deu, apesar de que o final me incomodou bastante ser assim. Porque há uma vantagem de segundo jogador, né? Que ele meio que vai definir o que ele pode, né? O que ele vai conseguir fazer e tal. A não ser que o primeiro conte a pontuação. Isso é muito chato. E para completar, tem essa pontuação que você ganha todo começo de rodada, ela quebra o fluxo do jogo, que poderia ser um jogo bem ágil e bem dinâmico, que é baixar carta, pegar carta, ou cumprir objetivo, né? Baixar carta, pegar carta, cumprir objetivo, baixar carta, pegar carta, cumprir objetivo. Aí do nada fica, não, avança ponto. Todo turno, avança ponto, avança ponto. Aí você esquece, porque é um negócio tão fora do fluxo do jogo, você esquece, aí você tem que ficar meio que na mente tentando relembrar aquilo ali, e isso atrapalha o funcionamento do jogo de um modo geral, assim. Aí é engraçado que um negócio tão pequeno incomoda tanto, né?
Então, é isso, pessoal. Eu já tive, já vendi, né? Não achei horrível, mas aí, tipo, é um jogo daquele que tá no mais ou menos assim, então foi embora, né? Beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.